estou deixando aqui no canal alguns testemunhos de vivências e livramentos que Deus já me deu na vida sentimental, amém? Tudo sobre o Salmo 91, que é bem direcionado a essa área da nossa vida. E lá no versículo 5, a palavra diz assim: Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas não serás atingido. Então esta é uma promessa que Deus tem para aqueles que fazem do Senhor um esconderijo, para aqueles que se abrigam pela fé debaixo da proteção do Salmo 91. Mas para aqueles que não estão debaixo dessa proteção, que estão em desobediência, estão sujeitos a temer o espanto noturno, que foi o que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês. E, infelizmente, eu me encontrava em desobediência e não pude deixar de temer o espanto noturno. Para quem não sabe, o espanto noturno é um distúrbio do sono, né? Mais precisamente, diz respeito ao mundo espiritual e não físico. É um distúrbio do sono onde a pessoa acorda de madrugada, principalmente assustada, com a sensação de estar sendo observada, sensação de perseguição, com a sensação de morte. E eu vivi isso após sair de um relacionamento extremamente abusivo e tóxico e mortal com o pai das minhas filhas. Eu tive esse distúrbio do sono e comecei a ter espanto noturno e, infelizmente, essa palavra não pôde se cumprir na minha vida naquela época, porque Deus diz aqui que nós não vamos temer. Mas como eu estava em desobediência, assim como a Bíblia menciona a história de um homem, do rei Saul, que também teve isso, porque ele estava em desobediência ao Senhor. Ele foi atacado pelo mundo espiritual nesse sentido. Então eu acordava muito assustada na madrugada e eu perdi o sono completamente. E isso diz respeito à vida sentimental, porque nós sofremos muito ataque de homicídio mesmo, de morte, e deixou muita sequela na minha vida, na vida das minhas filhas também. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós estamos debaixo da proteção do Salmo 91, além da gente não temer o espanto noturno, a gente vai contemplar pessoas que podem até cair, mas nós não, nós vamos ficar de pé. Mas infelizmente na época da desobediência eu não fiquei de pé. Durante uma dessas noites do espanto noturno, eu entrei em pânico, tive síndrome do pânico, e durante o dia, um rapaz que eu nunca tinha visto, tinha ido colocar o toldo no meu salão, e ali a gente fez amizade, conversou, tudo nas melhores intenções, sem interesse nenhum. Eu fiquei com tanto medo na madrugada que eu não tinha a quem chamar, porque eu estava longe de Deus, longe da minha família, da minha parentela, e acabei chamando esse rapaz para me acudir na madrugada. E ele foi na minha casa para dormir lá comigo. Quando ele chegou lá, eu falei: você dorme aqui no sofá e eu durmo no quarto com as minhas filhas. Mas infelizmente eu caí no laço de Satanás com aquele rapaz, e a palavra também não pôde se cumprir na minha vida, porque eu caí. A Bíblia diz: 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o espanto noturno, o ataque de íncubos, de súcubos, está tudo relacionado à desobediência na área sentimental e ao laço do inimigo para você cair com alguém na área específica, para você manchar a sua vida aí com Deus na sua sexualidade, amém? E a Bíblia diz mais: aquele que está de pé, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então nós não devemos julgar as fraquezas, principalmente, né, da mulher abandonada, da mulher deixada pelo marido, que fica vulnerável com síndrome do pânico e essas coisas de espanto noturno e seta que voa de dia, onde ela recebe muitas críticas, perseguições de pessoas que eram para ajudar, para estender a mão. Mas no momento que eu passei por esse espanto noturno, eu não achei ninguém. E naquele momento de fragilidade, de medo, de pânico, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu lembro que eu mandei mensagem para várias pessoas e esse foi o único rapaz que foi lá por interesse. O interesse dele era outro, não era me ajudar. E infelizmente, na minha fragilidade emocional, eu caí com esse rapaz e a palavra de Deus deixou de se cumprir naquela época na minha vida, porque eu não estava habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo e nem descansando à sombra do Onipotente. Depois Deus me trouxe cura interior, eu me posicionei debaixo do Salmo 91,
Comecei a obedecer ao Senhor na vida sentimental, esperando no Senhor com paciência, e Deus ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, né, do pecado. E isso desapareceu simplesmente da minha vida, né? Eu lembro que eu esperei no Senhor, fiquei 2 anos, 4 anos aí esperando, e não tive mais isso, não tive mais síndrome do pânico, o medo desapareceu, porque Deus começou a me aperfeiçoar no amor. A Bíblia fala que aquele que é aperfeiçoado no amor lança fora todo medo. Isso também está relacionado à vida sentimental e ao espanto noturno. Então, todo o mal desapareceu da minha vida quando eu me coloquei debaixo do Salmo 91. Então, Deus te chama hoje também para não sair debaixo do Salmo 91, debaixo da proteção, do esconderijo do Altíssimo, assim como eu fiz, assim como o rei Saul fez também, caiu em desobediência. E da parte do Senhor, a Bíblia diz que veio um espírito maligno para atormentar ele, para pôr pânico, para pôr medo. Então a desobediência não agrada o coração de Deus e nos deixa vulneráveis a cair. Então Deus me trouxe aqui hoje para falar que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você já está se colocando debaixo do esconderijo do Altíssimo, a partir do momento que você começa a orar o Salmo 91, buscar a face do Senhor, aliança com Deus na sua vida sentimental e esperar no Senhor. Porque lá em Isaías Deus diz: filha minha, você não está desamparada não. Você que foi abandonada, você que foi rejeitada na tua mocidade pelo teu marido, não temas, porque eu, Criador, sou teu marido. Eu sou teu Deus. Farei as tuas portas de argamassa colorida, de pedras de rubis. Então, o espírito maligno não pode passar pelas tuas portas quando você coloca Deus como seu esconderijo secreto. Quando você coloca Deus como a sua proteção e você exercita a sua fé. Amém? Então Deus te chama hoje para crer, para que você não caia no laço do inimigo chamado espanto noturno, síndrome do pânico e tudo mais. Amém? Fiquem na paz do Senhor, gente. Até o próximo vídeo.